Muito bem. Então, nós vamos iniciar. Nós vamos ler uma mensagem desse livro, Episódios Diários da Joana de Ângeles. A lição é de número 34, que foi aberta ao acaso, intitulada Adversidades e Insucessos. E diz assim a Joana: todos nós encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constituem infortúnios que maceram. Prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Os atos anteriores e a conduta atual são-lhes mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedires infortúnios, especialmente os atuais que defluem da insensatez, da malversação de valores, da malquerença. Entretanto, se for escolhido por insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Tudo passas às vezes mais rápido do que te espera. Contorna os danos causados e, se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo, que te pesará as chagas, ajudando-te a sair do embate mais forte ou com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarás de estar. Com essa imagem positiva, avança superando o primeiro momento inditoso e o próximo, passo a passo, e te surpreenderás vitorioso no alvo almejado. Vamos à nossa prece. Senhor Deus, que é o nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores, os mentores do movimento espírita do Brasil, da Casa de Cultura Deolindo Amorim, do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz e tantas outras. Nossa gratidão pela presença, pelo trabalho, pela oportunidade de trocarmos boas vibrações, de podermos estarmos juntos em pensamentos, em emoções, direcionando as melhores vibrações de amor, de paz, de fé, por essa nossa casa, que é o planeta Terra, em especial a todos os que foram e estão sendo atingidos por essa pandemia, aos profissionais da área de saúde, aos profissionais que fazem o serviço de limpeza hospitalar, e a todos, Senhor, encarnados e desencarnados, que necessitarem, Senhor, de uma prece, de um apoio, de um reforço na sua fé e na sua esperança. Gratidão e que a tua paz e teu amor siga entre nós durante esses momentos que iremos usar da palavra e que fique conosco no nosso coração, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Boa noite mais uma vez a todos. Eu gostaria de fazer um pedido, se for possível. Não sei se o Felipe ele se encontra, porque eu perdi aqui a noção das pessoas que chegaram. Mas se ele tiver, eu gostaria de pedir a ele se ele poderia
em dado momento, postar as duas imagens que eu pedi a ele, porque eu não consigo mexer aqui para fazer essa questão. Mas se não for possível postar as imagens, não tem problema não, a gente tem como contornar isso perfeitamente, tá? A nossa conversa dessa noite, ela tem como tema, como título, o autoconhecimento pela técnica Parda. É uma das formas que nós também temos dentro da doutrina dos espíritos de realizarmos o nosso autoconhecimento. Uma delas a gente vai encontrar precisamente no Livro dos Espíritos, na questão 919A, onde Santo Agostinho nos ensina como ele realizava esse autoconhecimento enquanto ele estava aqui na Terra, né, conosco. Como é que ele fazia para processar esse autoconhecimento. Mas nessa noite nós vamos falar sobre essa tal de técnica Parda, que eu vou explicar da onde ela vem, como ela surgiu. Mas antes de mais nada, eu farei uma introdução navegando principalmente em cima das obras básicas da codificação de Kardec, que devemos sempre estar pautados com Kardec, nós sabemos disso. E nós sabemos que a doutrina dos espíritos, ela guarda um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Como ciência, ela perguntaria hoje, em cima do nosso tema, ela faria a seguinte pergunta: como autoconhecer-me? Como filosofia, ela perguntaria: por que autoconhecer-me? E como religião, ela perguntaria: para que autoconhecer-me? No aspecto, portanto, dos nossos sofrimentos, no aspecto, portanto, dos nossos desafios do cotidiano, em geral, a gente não precisa fazer a pergunta por que nós estamos passando por essa ou aquela dificuldade. Nós não precisamos fazer essa pergunta. Porque para nós espíritas, nós temos noção de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer sempre, em todo momento da nossa vida, principalmente os momentos desafiadores em que a dor nos visita, é a pergunta que diz respeito ao aspecto religioso: para que esta dor veio me visitar? Essa deveria ser a nossa pergunta. Para quê? Porque ali sim guarda uma finalidade exata para a nossa vida. Perguntar por que, a gente já sabe que nós somos herdeiros de nós mesmos, mas para quê? Para que esta dor ela veio me visitar? Com certeza ela veio para me deixar algum conhecimento, alguma experiência, desabrochar dentro de mim o melhor que eu tenho dentro de mim. Fazer com que aquela dor que eu estou vivenciando, ela possa ser transformada em experiência. Ou seja, porque esta é a finalidade da dor. Nós sabemos que se nós temos um Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, com atributos de justiça e amor infinita, é claro que a dor, ela não veio de forma alguma me castigar, mas sim, ela veio me trazer uma nova oportunidade de eu olhar para aquela situação. Uma forma de eu me transformar como espírito imortal que sou. Então é em cima desse aspecto que nós vamos levar a nossa conversa, reflexão dessa noite. Na pergunta de 919 de O Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou assim para a espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Kardec, como um homem muito inteligente, ele formulou muito bem essa pergunta. Qual o meio prático? Porque às vezes a gente complica tanto as situações, a gente dá tanta teoria para explicar as coisas fáceis, que a gente complica as coisas e não chega em lugar nenhum. Então ele quer algo que seja prático,
simples de entender, ou seja, ao alcance de qualquer um, mas que também, além de ser prático, ele possa ser eficaz, porque às vezes as coisas são muito práticas, mas elas não têm nenhuma eficácia na nossa vida. Então ele quer algo que atinja a todo mundo, mas ele também quer algo que tenha uma eficácia. De fazer o quê? Em que tempo da nossa vida? Nesta vida, ou seja, no atual momento. Porque no passado já foi. O futuro, ele está sendo construído agora, no presente. Então, o que interessa é neste momento, nesta vida, nesse aqui e agora. É isso que me interessa. E ele diz, para resistir à atração do mal. Então, qual é o método, um meio que é prático, eficiente, para eu poder resistir ao mal, que a gente sabe que ele é a ausência do bem, né? E que eu preciso resistir a ele, eu preciso vencer, né? A influência da matéria na minha vida, para que então eu possa crescer no sentido espiritual e no sentido emocional, ganhar maturidade nesses dois aspectos e sair, portanto, dos ciclos reencarnatórios de dor. E aí a resposta foi curta dos espíritos, muito curta. Eles falaram assim, um sábio da antiguidade o disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio é Sócrates. E a nossa doutrina dos espíritos, ela é apoiada, embasada na filosofia de Sócrates e Platão. Isso nós vamos encontrar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então parece assim tudo muito simples, mas nem sempre, né, é tão simples. Vamos falar então um pouquinho desse conhece-te a ti mesmo. Mas antes eu vi ali que o Felipe Albani entrou, eu queria pedir a ele se há possibilidade dele postar as figuras quando eu pedir. Há essa possibilidade, Felipe? Você que está chegando aí, quando eu te pedir de você acionar aquelas figuras que eu passei para você, se houver a possibilidade. Muito bem, então a gente já viu que o meio prático é conhecer a si mesmo, e aí a gente consegue alcançar os objetivos pelos quais estão traçados a felicidade na nossa vida, o objetivo da nossa vida, que é a felicidade e perfeição relativa. Então basta para tal, para a gente alcançar esse objetivo, a gente tem que se conhecer a si mesmo. E aí eu fui buscar mais subsídios nesse autoconhecimento. Eu fui buscar mais subsídio lá na Revista Espírita, na Revista Espírita de junho de 1863, Dissertações Espíritas, Conhecer-se a si mesmo, pelo Espírito La Fontaine. E lá o Espírito La Fontaine, ele fala assim, olha que interessante, o que se opõe frequentemente a que vos corrijais de um defeito, de um vício, seguramente é porque não vos apercebeis mesmo que o tendes, ao passo que vedes os menores defeitos do vosso vizinho, do vosso irmão, não desconfiais mesmo que tendes os mesmos defeitos, talvez 100 vezes maiores do que os deles. Muito interessante. Então, La Fontaine deixa ali para a gente claro que o que nos impede, né, frequentemente da gente corrigir um defeito é que muitas vezes a gente não percebe, mas que a gente percebe com muita facilidade os defeitos das outras pessoas. Então, ao que parece, o foco tem que ser diferente. Ao invés de eu olhar para fora, buscando ao redor o que pode estar errado, né? Ou tentando justificar que a minha felicidade não acontece porque as coisas ao redor estão erradas, ele está pedindo para a gente inverter o sentido e a direção. La Fontaine está dizendo, inverte, volta e olha para dentro de você mesmo. E aí, dentro dessa mesma dissertação, ele vai deixar nas entrelinhas a seguinte situação. Ele diz que
Nós, basicamente, ele não disse isso exatamente, né? Mas como ele diz que nós temos que voltar um pouco ao alforge, onde são colocados os nossos defeitos, e inverter e colocar os defeitos alheios, né? Fazer uma inversão. Então nós vamos entender que La Fontaine está dizendo ali que na vida a gente é como se a gente andasse em fila indiana. O que é fila indiana? Um atrás do outro, que nem na escola a gente anda. E como se a gente nessa fila, a gente tivesse duas sacolas, duas bolsas, uma na frente e outra atrás. A de trás a gente coloca os nossos defeitos, que a gente não quer entrar em contato, porque é ruim e incomoda. E os da frente a gente bota aquilo que a gente já conseguiu desenvolver de virtude, nossos bons, as nossas boas obras, o melhor da nossa personalidade a gente coloca naquela frente. Como a gente está andando em fila indiana, o que eu estou vendo na frente do meu irmão? Os defeitos dele. Mas em compensação, o que vem atrás de mim, o irmão que vem atrás de mim, o que ele está vendo a meu respeito? A mesma coisa. Então a proposta de La Fontaine, lá na Revista Espírita, é que a gente inverta a posição dessas bolsas, que a gente bote os nossos defeitos para frente e as nossas virtudes para trás. Então ele diz que se a gente conseguir fazer isso, a gente andando no mundo como a gente anda, nós vamos conseguir fazer o quê? Nós vamos estar o tempo todo vendo o melhor do outro e o tempo todo vendo aquilo que nós precisamos trabalhar em nós que não está bom. Que, aliás, a gente veio aqui com essa finalidade de aproveitar a experiência no plano físico para trabalhar as imperfeições que ainda carregamos dentro do nosso mundo interior. Então essa é a proposta do Espírito La Fontaine, quer dizer, que vai ao encontro, complementando ainda mais o que está lá no Livro dos Espíritos, na questão principalmente 919 e 919A. É uma proposta ousada, ou seja, que a gente passe a entrar em contato e a perceber o que há de errado dentro dos nossos corações, dentro da nossa própria personalidade. Que, aliás, o único mal que a gente deve temer é o que está dentro de nós, não o que está fora. Porque é o que está dentro de nós que nos torna suscetível do mal do mundo nos atingir. Porque isso é uma questão de física, de ressonância, de vibração, de frequência, de sintonias, de afinidade. Então é uma proposta muito ousada. Então essa noite nós vamos trazer a proposta do autoconhecimento embasada na série psicológica da Joana de Ângeli, ou seja, a psicologia espírita, que foi toda tratada na série psicológica da Joana de Ângeles e que está embasada em cima dos postulados da doutrina dos espíritos. Resumidamente, para a gente lembrar, os postulados da doutrina espírita é a crença num Deus único, a crença na imortalidade na alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Então, toda essa psicologia espírita que foi trabalhada na série psicológica da Joana de Ângeles, ela está na mesma base, ela trabalha com as mesmas bases da doutrina dos espíritos. E então, desculpa, gente. A Joana de Ângeles, então, dentro da série psicológica, ela vai trabalhar, então, citando, falando com muita frequência sobre a questão da psicologia transpessoal, que é denominada pela Joana de Ângeles como a quarta força. Aí a gente vai voltar lá e vai descobrir, bom, se isso é uma quarta força que vai reger, que vai influenciar o pensamento, direcionar o pensamento e tentar direcionar as ciências humanas, qual foi a primeira força? A primeira força foi o behaviorismo, a segunda a psicanálise, a terceira o humanismo e a quarta, então, é a psicologia transpessoal, que olha, que vê o homem como um ser biopsico socioespiritual.
Ah, sim, o Mauro está falando que não consegue. É que eu pensei em colocar aí do lado, onde vocês estão falando, as imagens, mas eu entendi, eu sei. Então não tem problema, a gente pode ficar, Mauro, sem as imagens. Dá para eu perfeitamente conduzir de uma outra forma. Não se preocupem, agradeço muito. Então, retornando à questão da Joana de Ângeles, nós vamos ver na série psicológica dela, ela retratando, ela falando o tempo todo da questão desse ser, desse homem integral, que é da mesma forma com a qual a psicologia transpessoal ela olha para o indivíduo e ela trata o indivíduo. E talvez algumas pessoas estejam fazendo uma pergunta bem direta. Então, a psicologia transpessoal, ela acredita que nós somos mais do que esse corpo material? Sim, a psicologia transpessoal acredita que nós somos espíritos. Então, vai trabalhar com toda essa complexidade. Por isso que trabalha com a questão do homem integral, olhando ele com suas necessidades biológicas, psicológicas, sociais e também olha para ele como um espírito, um ser imortal. Então, ela vai muito ao encontro do que nós, espíritas, entendemos e também o que nós, espíritas, acreditamos. Então, a técnica parda que nós vamos conversar um pouco essa noite, porque não é possível falar tanta coisa nesse breve espaço de tempo, 50 minutos, 55, né? Nós vamos dar umas pinceladas e mostrar o passo a passo dessa técnica, nos auxiliando também, como Santo Agostinho nos auxiliou, no processo do autoconhecimento tão necessário para todos nós, para a nossa evolução espiritual e para nos retirar, acima de tudo, dos ciclos reencarnatórios de dor. Bom, o que é conhecer-se a si mesmo? Dentro de uma definição bastante simplória, é nos libertar da ignorância, da nossa própria ignorância, dessa ignorância que habita ainda dentro de nós. Nós sabemos que, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, sem complexidade e sem conhecimento, sem o saber, mas com todo o potencial para vir desabrochando, desenvolvendo a semente divina que está em potencial dentro de todos nós, sem distinção. E para tal, nós sabemos que para desenvolver essa semente divina, nós somos inseridos no plano material, onde nesse plano nós sofremos uma série de vicissitudes, uma série de desafios que irão paulatinamente, através dos processos reencarnatórios, nos libertar da ignorância e nos tirar daquela simplicidade e nos transformar em pessoas mais complexas, mais completas, mais integral, né? Então a gente vai ver que o autoconhecimento é justamente esse processo de nos libertar da ignorância e nos possibilitar, através de processos de sair dessa simplicidade, digamos assim, nos possibilitar olhar para o mundo e entender as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Por isso, mais uma vez, o mergulho e a direção tem que ser para dentro de si próprio. Então, mergulhando dentro de si próprio, a gente vai compreendendo as leis divinas, a gente vai entendendo, a gente vai se compreendendo e cada vez mais a gente vai se libertando da influência que a matéria exerce dentro de nós e ao mesmo tempo saindo desse processo de ignorância que ainda temos. Então esse processo ele tem que ser todo voltado para dentro de si mesmo. Mas vamos nos lembrar de La Fontaine, que ele nos faz uma sugestão para a gente viver melhor em sociedade, da gente mudar a posição das nossas bolsas, botar os defeitos para frente, onde está o alcance da nossa visão, para a gente poder trabalhar, e ao mesmo tempo, no sentido, na direção para dentro, também simbolicamente, e ao mesmo tempo botar as nossas virtudes para trás, para aqueles que estão vindo ao nosso redor possam vê-las. Mas isso é uma linguagem simbólica, significa dar o melhor de nós mesmos para aqueles que estão ao nosso redor, fazer a nossa parte em relação ao outro. Então, o estudo de si mesmo, esse mergulho dentro de si mesmo, ele vai exigir da gente
pelo menos 3 posturas para nós podermos alcançar um excelente resultado. Uma é atenção plena, mas atenção plena voltada para fora? Não, atenção plena voltada para nós mesmos. O que eu estou sentindo agora, por exemplo? Por que, por exemplo, na presença de uma pessoa eu sinto determinadas emoções e na presença de outros eu sinto outras tantas emoções? Por que, por exemplo, há pessoas que me trazem tanto desconforto interno e há pessoas que me trazem tanto conforto, tanto sentimento de plenitude? Está antenado naquilo que a gente está pensando, naquilo que a gente está sentindo. O segundo, né, a segunda postura é disposição para melhorar. A gente tem que estar disposto a melhorar, porque o que adianta eu olhar tudo que eu tenho dentro de mim se eu não tenho nenhuma disposição de fazer nenhuma mudança? Isso é improdutivo. E a terceira postura é manter-se, né, dentro desse processo de interiorização. Mas vamos explorar um pouco mais tudo isso, né? A gente já viu que a atenção plena é a gente ficar naquilo que Jesus falava, orai e vigiai, mas não orai e vigiar a vida do outro, orai e vigiai a minha própria casa mental, a minha própria estrutura interna, as minhas próprias emoções, os meus próprios sentimentos, tudo que se passa no meu mundo interior. Por que há momentos que eu estou triste? Por que há momentos que eu estou feliz? Por que tem hora que eu me sinto tão bem? Por que tem hora que eu me sinto tão mal? Por que eu reclamo tanto de estar aqui, não reclamo de estar ali? Por que é bom estar com fulano? Por que não é bom estar com Beltrano? Por que tem gente que eu antipatizo? Por que tem gente que eu simpatizo? São essas coisas que eu tenho que fazer uma análise da minha vida. Eu tenho que ter coragem para olhar isso e falar. Peço de vocês desculpas, aonde eu moro é muito barulhento. Por mais que eu feche as janelas, é esse barulho aí que vocês estão detectando. Peço desculpas, viu? E eu estou no cômodo mais reservado. A segunda, então, proposta de comportamento é a disposição de melhorar-se, mas com ausência de punição. Ou seja, eu devo olhar para aquilo que eu preciso melhorar, mas sem ficar me culpando. O que é isso? Isso aqui é uma coisa que eu preciso mudar. Só isso, olhar que eu preciso mudar. Então eu preciso ter ternura, misericórdia comigo mesmo. E não ser tão juiz, né, de mim mesma, parar de ficar me julgando, ser mais versátil. Porque senão o processo de autoconhecimento ele vai me levar mais para a frustração e a um processo de punição do que de libertação. Então eu preciso entender que os sentimentos de misericórdia, de compreensão, ele tem que se fazer dentro de mim, para comigo mesmo, para com os defeitos que eu trago. Ok? O terceiro, então, de interiorização. Interiorização é uma coisa bem difícil, porque eu tenho que enfrentar todo o meu mundo interior. Eu tenho que admitir para mim mesma a natureza dos meus sentimentos sem vergonha, sem culpa, sem nada. Então, por exemplo, se eu agora estiver sentindo inveja, eu não devo dar outro nome, não. O nome é inveja. Se eu estiver sentindo raiva, eu não devo dar outro nome, é raiva. Porque senão a gente começa a escamotear, a gente começa a mascarar um sentimento e a gente não vai trabalhar. E estudar as reações perante a vida e perante as pessoas. Foi aquilo que eu falei. Por que eu sinto isso com fulano e sinto aquilo com Beltrano? E aprender a escutar a voz de Deus dentro de nós. Isso é muito importante, né? Para a gente ter os insights. Então eu tenho que ter a arte de me ouvir e tenho que ter a arte de ouvir a divindade dentro de mim. E alguns vão falar assim, mas a divindade está dentro de mim? Sim. Deus não é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está dentro de mim, Ele está fora de mim. É hora da gente construir o nosso templo interno. Pode ver, agora nós estamos todos nós privados do nosso templo de pedra. Está todo mundo em casa. Então agora é uma boa hora para a gente construir o nosso templo interno. Trazer o templo para dentro de nós mesmos. E essa também é a proposta do autoconhecimento pela técnica Parda. Então, nós devemos usar muito amor nesse processo de autoconhecimento. Ótimo. Vamos lá. Parda. O que significa a técnica Parda? Parda é uma sigla que significa o P, percepção, o A, aceitação, o R, reflexão, o D, decisão e o A, ação. Então, são 5 passos que eu preciso ter para realizar esse processo de autoconhecimento. Isso é uma proposta da psicologia transpessoal, na qual nós vamos encontrar muito nas obras do Alírio Cerqueira Filho.
uma das obras que eu usei é Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, capítulo 3. Mas existem outras obras do Alírio que vão trabalhar com a questão da técnica parda. É só a gente procurar as outras obras dele. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é uma percepção de mim mesma. O que eu estou sentindo? E perceber não é algo fácil, é algo que requer de todos nós muita coragem. Então, o primeiro passo é percepção dos meus comportamentos, percepção das minhas emoções, de tudo que está se acontecendo no mundo interno, dos pensamentos que passam pela minha cabeça, por que tem hora que eu penso isso, tem hora que eu penso aquilo. Então tem que ter uma percepção, mas toda essa percepção, conforme essa técnica, ela tem que ser permeada de misericórdia. Misericórdia, ela tem que ser permeada de misericórdia. Nós precisamos compreender que nós não somos um ego, ou seja, nós não somos ruins. Nós estamos em um momento que às vezes é ruim. Então eu não sou uma pessoa má. Eu posso em algum momento não ser uma pessoa boa, mas em essência, o que nós somos? Filhos de Deus, filhos do amor. Então, em essência, todos nós somos filhos do amor. Então, por isso essa percepção, ela tem que estar isenta de julgamento daquele negócio. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não. Eu tenho que perceber as coisas como elas são e ter a coragem de ir modificando. Nada de colocar isso aqui é certo, errado, e nada, porque senão a gente acaba indo por um caminho de se auto-abominar. Ah, eu estou me abominando porque eu sou assim, eu descobri que eu tenho esses sentimentos, essas emoções. Não, é para você se perceber e para você se vigiar e não repetir os padrões de comportamento. É para isso que serve, a percepção é para isso. É uma vigia, você está vigiando você mesmo. Mas não é para você se julgar, não é para você se condenar, se jogar dentro de uma prisão. Não é para isso que você deve fazer isso. Você deve se perceber para você ir aprendendo com os seus erros e ir saindo desse automatismo, porque tem muitos erros que nós estamos vivendo que são automáticos, ok? Bom, em cima disso, eu fui buscar na pergunta 906 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec pergunta assim, eu vou ler para vocês a pergunta e a resposta. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Ele quer saber, será que eu devo ser censurada por descobrir o bem que existe dentro de mim? As coisas boas que eu já sou capaz de fazer e de sentir? Olha a resposta dos espíritos. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado de um mau pendor e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Então ele diz, se você pode e deve olhar para o bem que você tem, que você já está sendo capaz de fazer, porque vai ser ele que vai te dar força para você trabalhar os conteúdos negativos que você tem dentro de você. Porque senão você vai entrar no processo de punição, só vai ver o que você tem de errado, só vai ver o que você tem de errado, você está se punindo. Então você pode e deve olhar o que você tem de bom, porque vai ser ele que vai reforçar a tua força, a tua fé e a tua coragem para você trabalhar o que você tem de negativo. O que ele diz é assim, cuidado só para você não se envaidecer e não começar a se achar maior do que você é em verdade. Mas a gente deve usar o que nós temos de bom para poder seguir o nosso caminho na nossa transformação pessoal. Então, o processo de autoconhecimento, ele precisa também ser permeado de
bons encontros, ou seja, vamos encontrar conteúdos negativos, mas temos que nos esforçar também para encontrar os conteúdos positivos da nossa personalidade, porque temos. Porque senão vai ser impossível, senão a gente vai estar atacando chicote nas costas da gente. A gente tem que encontrar um meio termo para a gente poder ser feliz e se libertar, ok? E aí então eu vou mais numa outra pergunta, porque é muito bom a gente se calçar nesse processo de autoconhecimento nas obras básicas. Vamos na 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, sempre pelo meu esforço eu poderia vencer as minhas más inclinações? Ou será que há alguma coisa que me impediria? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então ele já está dizendo para a gente que a gente pode, mas o que está faltando é a vontade. E aí a gente vai voltar àqueles 3 comportamentos que nós precisamos ter. Atenção plena de nós mesmos, disposição para melhorar e coragem de interiorização. Então ele fala, o que está faltando é a gente exercitar a nossa vontade. E é interessante que se falarem assim pra gente, vai na academia todo dia para fortalecer os nossos músculos, para você ficar bonito, sarado, queimar seu colesterol, sua gordura, a gente vai, a gente faz a gente usa a nossa vontade para se exercitar e melhorar fisicamente. Mas em geral, quando essa vontade deveria estar sendo usada para o nosso processo de autoencontro, a gente começa, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Então, a gente tem que começar agora a exercitar os músculos da alma para a gente sair desses processos de dor na nossa vida. Então vamos seguir, né? Muito bem, eu vou pular essa pergunta por causa do nosso tempo que está avançando. Bom, o primeiro passo, então, a gente já deu, que é a percepção do quem nós somos. Que a gente viu que tem que ter uma balança de equilíbrio para a gente não entrar no processo de julgamento. Eu tenho que encontrar o que há de positivo dentro de mim e uma lista de positivo e uma lista de negativo. Porque vai ser com a do positivo que eu vou poder vencer e transformar o aspecto negativo que ainda habita dentro do meu ser. O segundo passo é a aceitação. Lembra? Técnica PARDA. P de percepção, A de aceitação. A aceitação, gente, não é sentar e falar assim, mas eu sou assim mesmo, né? Então as pessoas têm que me aceitar como eu sou assim mesmo. Não, não tem nada a ver. Aceitação é você entender que você está assim, mas que você não é assim porque você é filho de Deus e que você pode melhorar. Então a aceitação, ela é uma virtude que a gente tem que entender, é uma virtude proativa, que requer uma atitude de humildade. Opa! Então aceitação é humildade? O que é humildade? Humildade é reconhecimento. É olhar-se constantemente dentro de si próprio. É repetição. Então, para eu me aceitar, eu tenho que ter humildade de saber que eu estou assim, mas que eu não sou assim, porque eu sou filho de Deus, filho da luz, filho do amor. Então eu trago todo um potencial de vir a ser melhor. Então olhar para dentro de mim e dizer, hoje eu sou uma pessoa preguiçosa, tá? Você está preguiçosa, mas você não é. Então trabalhe para você sair dessa situação de inércia e comece a ser uma pessoa mais proativa, mais eficiente diante da vida. Ao invés de ficar num conformismo ou julgar sempre de uma forma reacional a culpa para o outro, comece a olhar assim, diante dessa situação, qual é a parte que me cabe, vá lá e comece a trabalhar. Isso é aceitação. A psicologia transpessoal fala que, em geral, diante dos erros da vida, nós temos 2 tipos de comportamento. Nós assumimos 2 tipos de comportamento quando a gente detecta uma situação errada. Uma é o culpismo e a outra é o desculpismo. Isso é uma coisa muito frequente, né? No culpismo, a gente se culpa. A gente faz assim, eu não podia ter feito isso, mas eu já fiz isso de novo. Eu já sabia o certo e eu já fiz isso tudo de novo. No culpismo, há um auto-julgamento e eu me autocondeno. Quando eu me autocondeno, eu me jogo numa autopunição e me trancafio dentro de uma cela.
Ora, uma pessoa trancafiada dentro de uma cela, ela perdeu essa liberdade. E aí ela não vai poder responder, porque se eu estou trancafiada, como é que eu vou poder responder por aquilo que eu fiz de errado? Então, né, aqui a Márcia Carrilho colocou assim: aceitar os nossos defeitos e seguir melhorando. É isso daí. É o que a gente não pode fazer, cair em culpa. É isso mesmo, Márcia. A gente não pode cair em culpa, ficar se auto-julgando, e aí fica se punindo, se chicoteando, jogando de sal em cima. Nada disso. Errei, errei. Qual a parte que me cabe? Tantos por cento é meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar resolver esses tantos por cento. Ah, mas e o outro tanto por cento? Bom, o outro tanto por cento não é meu. O outro tanto por cento é do outro. Bom, e aí, o que vai ser feito? Bom, do outro, a responsabilidade é de quem? É do outro. Ah, mas aí todo mundo fica preocupado. Mas e aí, é do outro? Bom, é do outro. Ele vai fazer quando ele der conta e quando ele puder. Assim como Deus espera que a gente resolva os nossos problemas quando a gente der conta e quando puder, da mesma forma a gente tem que ter misericórdia com os outros e aguardar que ele faça a parte dele quando ele achar, quando ele puder ver, quando ele der conta e quando ele quiser fazer. Então, da mesma forma que Deus nos concede essas oportunidades, essa misericórdia, nós igualmente precisamos ser misericordiosos com relação aos outros. Então, nós temos que nos afastar da culpa, porque na culpa a gente joga 100% da responsabilidade nos nossos ombros. E num planeta de provas e expiações, nós nunca estamos errados 100%. Sempre o outro tem um pouco de responsabilidade, traz um pouco de responsabilidade. Ainda que a nossa responsabilidade seja 90%, 98%, mas alguma coisa o outro também tem de errado que facilitou aquele processo. Então a gente tem que pegar a parte que nos cabe e resolver. E a parte do outro, então, deixar que o outro dê conta disso no momento oportuno. Bom, quando a gente não se culpa 100%, aquela mania de se culpar, a gente entra num processo que a psicologia transpessoal chama de desculpismo. O que acontece no desculpismo? Eu também entro num processo de auto-julgamento. Só que eu falo assim, é mesmo? E sabe por que eu fiz isso de errado? Ah, mas eu só fiz isso de errado porque minha mãe e meu pai educaram desse jeito. Eu só fiz isso de errado porque essa pessoa que estava do meu lado ali estava me perturbando, me desequilibrando. O que acontece no desculpismo? Eu faço auto-julgamento, mas eu responsabilizo 100% o outro. E aí eu me justifico, eu me auto-justifico, tá vendo? Eu fiz isso porque a educação que eu recebi dos meus pais era assim. Então eu sou fruto da educação deles. Ah, eu fiz isso porque o meu marido, ele me tira do sério, porque a minha esposa, ela me perturba o juízo. Aí a gente joga 100% da culpa em cima do outro. E aí o nome disso é fuga. Então, na técnica Parda, diz também na psicologia transpessoal que não é possível isso. Nós temos que ver qual é a nossa parte e também responsabilizar-se pela parte que nos cabe. Né? Certa vez me perguntaram, uma pessoa veio me procurar, mas eu sou assim, sou fruto da educação dos meus pais. E eu, carinhosamente, eu disse, bom, se você é assim, fruto da educação dos seus pais, que bom que você agora está percebendo, né, essa falha no seu processo educacional, porque uma vez percebendo, a gente já não tem mais um problema, a gente já está no processo de sair dele. Né? E disse mais, os nossos pais nos deram aquilo que eles davam conta, assim como nós damos aos nossos pais aquilo que nós damos conta. Então é importante a gente estar com essa percepção. Houve a falha? Perdoa, porque nós também somos falhos. Amanhã, se nós formos chamados a ser pai ou mãe, nós, na condição de criaturas imperfeitas, também cometeremos o erro. E o bom é quando a gente detecta o que está errado, porque a partir do momento que a gente detecta, a gente está livre, a gente tem uma porta pela frente de oportunidades para mudar toda a nossa vida. Então, é nessa hora que a gente tem que parar de se justificar. Não, eu sou assim. Se porventura o processo da educação me ajudou, me facultou a estar assim, que bom, agora eu estou vendo, eu posso ser assado. Né? Então eu tenho que pegar a parte que me cabe, nem culpa nem desculpa, responsabilidade e seguir o caminho em frente. Que bom. Né? O terceiro passo do autoconhecimento pela técnica Parda é a reflexão.
Reflexão é aquele processo de novo, de eu estar sempre me percebendo, de eu estar sempre trabalhando a aceitação sem julgamento para fazer a transformação, sem culpa, sem desculpa. Então eu tenho que estar sempre refletindo, é um eterno contínuo. Para que eu tenho que fazer isso? Para eu resignificar todos os meus conteúdos internos. Gente, o que é resignificar? Isso é muito falado na atualidade. Você tem que ressignificar. Ressignificar significa dar um novo sentido a algo que você está experienciando, vivendo, ou a alguém que está inserido na sua vida. Vou dar exemplos de ressignificação. Ressignificar é dar um novo sentido, uma nova direção às suas emoções em relação a alguma coisa ou em relação a alguém na sua vida. Então é, por exemplo, eu transformar a minha tristeza em experiência de vida. Pegar o que é triste, a tristeza, e transformá-la, por exemplo, em introspecção e libertação. É, por exemplo, né? Se eu estou vivendo um momento de luto, perdi alguém, por exemplo. Dar um novo significado. O que é dar um novo significado? Para a gente que é espírita, não é muito difícil dar um novo significado no momento em que nós perdemos alguém. Por quê? Para a gente é fácil resignificar, de alguma forma é um pouco mais fácil. Eu não vou dizer que é 100% fácil, né? Porque tem a questão das emoções. Mas é fácil a gente resignificar. Por quê? Porque eu sei que existe, a morte não existe, a vida é um eterno contínuo. Então um dia eu sei que no plano espiritual, quando eu também sair daqui, eu vou poder encontrar os meus afetos de novo. Isso é dar um novo sentido, um novo sentido, uma nova direção às nossas emoções. É converter as nossas emoções de contrariedades, entender que a vida não é como nós desejamos, que assim como a gente quer ser respeitado, a gente também precisa respeitar as diferenças. Então, é entender que as pessoas são diferentes e a gente viver com as diferenças da melhor maneira, buscando as semelhanças entre nós. Então, isso significa dar um novo sentido e uma nova direção. São alguns exemplos que eu estou dando para vocês, né? Mas existem outros exemplos que nós poderíamos dar à nossa vida, né? Converter a nossa tristeza em aprendizado, converter a nossa mágoa em libertação e perdão. Isso é dar um novo significado à nossa vida. E isso a gente vai fazendo no processo do dia a dia, no processo da convivência, a gente vai experienciando, resignificar tudo aquilo que a gente está sentindo em relação a outra pessoa. Isso a experiência de vida vai nos oferecendo, vai nos ofertando essas oportunidades. Bom, o terceiro passo, como a gente viu, é reflexão. Me colocaram assim, eu vou responder uma questão que colocaram aqui para mim, que é da Maria Carolina. Como fazer isso na prática? É praticando. Por exemplo, se alguém te causa uma contrariedade, é você sentar, refletir, respirar, esperar um pouco, por exemplo, se aquela contrariedade passar, aquela raiva. E quando a gente está naquele momento de contrariedade, a cabeça está 1000 por hora. Espera passar um pouco, uns dias, umas horas, e depois você se experimenta inverter a posição, se colocar no lugar dos outros. É uma das formas que a gente pode usar. E aí você vai ver, muitas vezes, você vai ter oportunidade não só de ver racionalmente, mas sentir que se você tivesse no nível de consciência daquela pessoa, você às vezes agiria exatamente como aquela pessoa. Mas para isso é preciso, na tentativa de resignificar, esperar passar um tempo para a gente poder resignificar. No momento de raiva, a gente não consegue dar um novo sentido, uma direção às nossas emoções de jeito nenhum. É preciso respirar, passar, deixar passar mais horas e depois sim a gente fazer esse processo dentro de nós, tá? Isso é uma das formas, um dos exemplos que eu poderia te ofertar agora. Bom, nessa nossa reflexão eu vou contar uma história para ficar... Não vou contar uma história que falta 10 minutos. Então eu vou pular a história e vamos para o quarto passo, que é a decisão. Bom, se eu já percebi, se eu já aceitei, se eu já refleti, e agora eu tenho que tomar decisão, gente. Decisão de mudança. Porque não adianta fazer todo esse processo se eu não me decido a tentar colocar isso em prática. E como é colocar isso em prática? Agora sim, eu vou contar uma história para vocês, ok?
Essa história vai mostrar pra gente como a gente coloca tudo isso em prática, resignifica e coloca isso na prática, no dia a dia. Dizem que uma jovem na China, chamada Lin, ela se casou e foi conviver com o marido e a sogra veio junto. E como a sogra veio morar com ela, porque ele era o filho único, né? A sogra veio morar com ela, pelas tradições da China, a nora tinha que estar sempre ao serviço da sogra e tinha que obedecer todas as ordens, todos os desejos da sogra. Logo nos primeiros dias de casamento, ela bateu de frente com a sogra. Ela reclamava, ela ficava completamente irritada com os hábitos, com os costumes da sogra, com a maneira com que a sogra a tratava. Deixava ela sempre muito irritada, muito contrariada. E ela não podia, ela não tinha o que fazer, porque como é que ela ia se livrar da sogra? Pelas tradições do povo dela, ela tinha que viver com a sogra e tinha que obedecer à sogra. E aí então ela resolveu procurar um mestre amigo da família dela para desabafar e ver se tinha alguma coisa que poderia ser feita, porque ela já não suportava mais conviver com a sogra. E aí ela chegou para o mestre e pediu para esse mestre amigo dela se ele poderia dar alguma erva medicinal para matar a sogra. E aí o mestre, né, esse sábio, ficou olhando para ela e falou assim: tenho sim, eu tenho aqui umas ervas que você pode usar com esse fim, mas eu vou lhe dar um conselho. Você vai todo dia botar um galinho desse ramalhete que eu vou lhe dar na comida dela, misturar. Mas para que ninguém perceba o que está acontecendo com ela, eu quero que a partir de hoje você passe a fazer tudo o que a sua sogra lhe pedir. Passe a servir a ela com todo carinho, passe a fazer tudo que ela pedir para você, fazer a melhor comida que ela te pedir. Trate ela com esmero. Para quê? Para ninguém perceber que você está colocando essas ervas aí. Aí ela foi para casa toda feliz. Ah, vou me livrar da sogra. E aí todo dia ela botava lá na comidinha da sogra, ela misturava lá na comidinha aquela erva e tratava a sogra como se fosse a mãe dela. Fazia de tudo, a melhor comida que ela queria, arrumava a casa conforme a sogra queria, enfim, tudo que a sogra pedia estava ali, a tempo e a hora. Bom, se passaram 6 meses. E aí, quando passou esses 6 meses, ela começou a gostar tanto da sogra, passou a gostar da sogra como se fosse a própria mãe dela. Ela se sentia filha da sogra já naquela ocasião. E aí ela ficou apavorada. Ela pensou: ai, o que vai ser? Que eu estou botando esse veneno na comida dela. E ela foi desesperada procurar o mestre. Mestre, olha, a minha sogra, ela se transformou numa mulher agradável. Hoje eu gosto tanto dela como se ela fosse a minha mãe, mestre. O que eu posso fazer? Eu não quero mais que ela morra. Eu quero que ela fique conosco para o resto da vida. E eu estou botando aquelas ervas na comida dela. Existe um antídoto, qualquer coisa que eu possa fazer, que agora eu amo tanto ela, que é como se ela fosse a minha própria mãe. E aí o mestre virou para ela e falou assim: calma. Calma, fique tranquila, minha filha. As ervas que eu te dei não são nada, são só vitaminas para melhorar a saúde da sua sogra. Minha filha, procure entender. O veneno estava nas tuas atitudes, mas foi sendo substituído passo a passo pelo amor, pelo carinho com que você passou a tratar ela. E por isso que hoje você a pode amar como se fosse sua própria mãe. Então, gente, o nosso passo é justamente esse: percepção, aceitação, reflexão, decisão de mudar e ação de mudar. Isso é ação. Se você convive com uma pessoa difícil, seja você a pessoa fácil. Seja você a pessoa versátil e flexível na vida daquela pessoa. Se você convive com uma pessoa que não te ama, seja você a pessoa que vai amar. Seja você a pessoa que vai cuidar. Seja você a pessoa que vai compreender. E talvez vocês estejam aí me perguntando: Enir, isso não é fácil. Ora bola, se fosse fácil não era prova.
Se fosse fácil, já era simplesmente trabalho feito, né? Como resignificar toda a nossa vida? Como mudar? No dia a dia, na vida de relação. E agradecendo a Deus que nos colocou pessoas tão difíceis no nosso caminho. Pessoas que na psicologia transpessoal nós chamaríamos de pessoas espelhos, que refletem aquilo que nós precisamos mudar. Porque só podemos dar conta do mal que trazemos dentro do nosso coração. Então, que possamos ter muita percepção, muita aceitação, muita reflexão, muita decisão e muita ação. Era essa a mensagem que eu deixo para vocês essa noite. Eu também, como vocês, eu estou a caminho. Eu também, como vocês, passo por todos os desafios todos os dias. O que a gente não pode perder é o foco. O caminho é para lá. E é para lá que a gente tem que andar. Vamos aproveitar a abençoada pandemia que está nos trazendo uma série de resignificação para a nossa vida. Que possamos aproveitar muito esse momento para mudar muitas coisas, para arrumarmos muitos armários internos que nós temos. Nós temos um monte de poeira dentro dos nossos armários, um monte de prateleiras bagunçadas, que nós possamos arrumar esses escaninhos da nossa consciência. Obrigados a todos pela paciência inenarrável, obrigado pelo convite, pela oportunidade de trabalho, e eu vou fazer a nossa prece final, rogando por todos nós, que Deus nos dê muita força para vencermos a nós mesmos. Obrigado. Senhor Deus, gratidão por nós estarmos juntos em vibrações, trocando o melhor que habita dentro de nós mesmos. Dai-nos força, Senhor. Mais uma vez, não para vencer o mundo, mas para vencer as montanhas do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Essa montanha que nos impede, Senhor, de ver a luz do Teu amor nos envolver e nos abraçar. Que essa paz, esse amor que já sentimos em nosso coração, possa abraçar o planeta Terra, encher os corações de fé e de esperanças, de muita força para se modificar. Que nós possamos, Senhor, ser os trabalhadores do bem, que nós possamos ser dignos do mundo de regeneração, que nós possamos ser dignos dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser dignos dos ensinamentos deixados na terceira revelação, que é o Espiritismo. Em gratidão por tantas bênçãos, Senhor. Muito obrigado. E que essa paz continue entre todos nós. Gratidão. Sim seja. Obrigada, amigos. Uma boa noite a todos.